Agora eu vou gravar alguns vídeos falando sobre onde está a consistência do homem, da pessoa humana. Primeiro passo: Deus, destino do homem. Cada um de nós, refletindo, pode fazer um levantamento de quais são os fatores habituais que concorrem na sua inteligência, na sua imaginação, no seu sentimento, para formar nele uma imagem de si mesmo como homem, como pessoa humana. Estes fatores representarão o sentimento que temos de nós mesmos e dos outros, porque os outros assemelham-se a nós. Tais fatores nos darão a medida daqueles elementos do humano que consideramos essenciais. Mas chegar a conhecer o que é constitutivo para a imagem de homem não é um ponto de um discurso qualquer. É o ponto no qual todas as energias da nossa sensibilidade, da nossa atividade, da nossa inteligência convergem em uma espera de realização plena. Se é uma coisa que nós desejamos na nossa vida, é que nós possamos nos realizar plenamente em nossos anseios. Aqui não vou me demorar para descrever as várias representações do humano, que são típicas da sociedade e do nosso tempo. Direi logo, portanto, que para o homem real, o Senhor é tudo. O Senhor, isto é, o mistério do qual tudo flui, na sua totalidade, a cada instante. A Bíblia assim introduz o homem no relato da criação. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 1:26. A narração bíblica faz-nos enfrentar, sem preâmbulos, a característica da nossa natureza, que traz escrito dentro de si Deus como destino. Por isso, se o destino intrínseco da nossa natureza é o Senhor, então o Senhor é tudo. A Bíblia nos mostra, em uma cena fugaz, a expressão o Senhor é tudo, como experiência de vida. Depois, ouvir o ruído dos passos de Javé. Deus que passeava pelo jardim, à brisa do dia, conforme Gênesis 3:8. O autor bíblico quer dar a ideia da familiaridade essencial de Deus com o homem. Da habitualidade à presença divina que caracteriza a vida do homem e da mulher antes do pecado. O Senhor é tudo, não por força de um sentimento nosso, porque sentimos que é tudo, não por força de um ato de vontade, porque decidimos que seja tudo. Não de forma moralista, porque tem de ser tudo, mas por natureza. Deus é tudo, por natureza. É Senhor absoluto, por natureza. O fato de que o Senhor seja tudo por natureza, porém, não veio à tona como fruto de uma sabedoria. Não saiu de uma reflexão filosófica. O fato de que o Senhor seja tudo e que seja o Senhor, porque nos constitui e, portanto, que determina a nossa vida, apareceu como evidência dentro da intervenção sua na história, através do seu revelar-se histórico. Deus se mostrou ser tudo, fundamento de tudo, consistência de tudo, não abstratamente, não teoricamente, mas revelando-se na história. Deus revelou ao homem o rosto do seu destino, revelando a si mesmo. Tornou conhecido o nome do destino humano através da sua presença. Ele próprio interveio para recordar-nos ser ele o destino para o homem, o unum capaz de tornar humana a vida do homem. E será na história um longo caminho
redimensionamento do orgulho humano, que justamente no que diz respeito aos fatores constitutivos da sua própria fisionomia, sempre procurou o contrário, afirmar a si mesmo como totalidade autônoma. Veja bem, ao longo da história fica muito evidente. Mesmo tendo consciência que Deus é tudo, o homem muitas vezes quer condicionar ou modelar o destino da sua vida, as realizações que busca, segundo a sua modalidade de viver, segundo uma autonomia que pretende. Outro passo importante: Deus se revela Senhor do homem através da história. Deus, para definir ao homem de maneira concreta a si mesmo, em relação a ele, manifestou-se como Senhor da história. E é a Bíblia que nos apresenta, uma vez mais, os traços primordiais desta manifestação, transmitindo-nos, em primeiro lugar, a história exemplar da vocação de Abraão. Yahvé disse a Abraão: deixa a tua terra e a tua parentela e a casa de teu pai, rumo à terra que eu indicarei. Eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Tornarei grande o teu nome, que irá se tornar uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão chamadas benditas todas as tribos da terra. Então Abraão partiu como lhe dissera Yahvé. Gênesis 12, versículos 1 a 4. Lemos aqui que o mover-se da vida deste homem assumiu, na imprevista e misteriosa manifestação de Deus, um objetivo que não era seu, ainda que em última instância fosse totalmente correspondente à sua natureza. Aquela partida era a resposta a uma ordem, o reconhecimento de uma autoridade evidente. Portanto, o Deus mistério que lhe mostrava o caminho era o Senhor do seu caminho, isto é, do seu existir como sentido, propriamente como sentido humano. Entende? Abraão, escolhido por Deus, enviado por Deus. Certo? Mas esse mistério, esse Deus, era e é o sentido da vida de Abraão e o sentido do caminho de Abraão, como também é o sentido da nossa vida e o sentido do caminho que seguimos. O que definia o sentido de si mesmo em Abraão era aquela voz, ou aquela presença, que lhe dissera: parte da tua terra, rumo à terra que eu te indicarei. A imagem que aqui procuramos novamente evocar é de um homem que, no olhar, no conteúdo do pensamento, na maneira de enfrentar os problemas, as angústias, as aspirações e os medos, tinha viva aquela presença, a presença de Deus. Isto está evidente também no capítulo 15 do Gênesis, o capítulo da aliança. Deus se torna acontecimento, entra na vida daquele homem, Abraão, envolvendo-se com ele, com aquele homem, colocando-se junto a ele, ao lado de Abraão. Eis a passagem. Depois desses fatos, a palavra de Yahvé foi dirigida a Abraão numa visão. Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo. Que coisa bonita. Mas também para nós. Deus é o nosso escudo. A tua recompensa será muito grande. Quem teme o Senhor, obedece ao Senhor, segue o Senhor, a recompensa é grande. Respondeu Abraão: meu Senhor, Yahvé, que me darás? Pois que eu me vou sem filhos, e o herdeiro da minha casa é um homem de Damasco, Eliezer. Acrescentou Abraão: vê que a mim não concedeste descendência, e que um servo meu será meu herdeiro. E eis que lhe foi dirigida a palavra de Yahvé: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Depois conduziu-o para fora, ele disse: olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Acrescentou: tal será a tua descendência. Ele acreditou em Yahvé, que isto lhe atribuiu com justiça, conforme Gênesis 15, 1, 6. Salta aos olhos aqui como o projeto mais realista sobre a vida de Abraão não é o seu, mas o projeto de um outro, o projeto de Deus. E isso se é aceito na sua manifestação inicial, deve depois ser verificado no tempo. Assim Abraão experimentará
a familiaridade com a presença, com aquela presença, a presença de Deus, que o arrancou e o arrastou para longe de casa, no episódio do carvalho de Mambré, Gênesis 18, no qual o ser misterioso será como um hóspede a ser alimentado e servido à sombra da árvore, na hora mais quente do dia. São os três personagens que representam aqui a presença de Deus, que encontra Abraão embaixo de uma árvore e trava um diálogo. Aquela presença se torna realidade inefável de comensalidade. Os três hóspedes falam como se fossem uma pessoa só. Da enigmaticidade e da misteriosidade fascinante da relação tácita, dirigem seu olhar a Sara, a esposa de Abraão, que ainda não tem filhos. E diz, no ano que vem terás uma criança. E Sara riu. E Abraão é reprovado pelo riso de Sara. E a Sara, que procura negar, é dito, sim, tu riste. Podemos imaginar que Abraão conseguisse pensar em si mesmo sem a percepção daquela presença? O que Abraão pensava de si mesmo diante daquela presença? Não podemos nem imaginar. A única coisa que nós podemos dizer é, não, no relacionamento com ela, com aquela presença, estava a substância da sua vida e o próprio rosto expressivo dela, da sua vida. De modo tal que quando Deus lhe pedir que ofereça o seu filho, como prova suprema daquele relacionamento, daquele caminho que fizeram juntos, daquele envolvimento familiar. Então, Abraão levantou-se de manhã, selou seu jumento, tomou consigo 2 servos e o filho Isaque. Depois rachou a lenha para o holocausto e pôs-se a viagem rumo ao lugar que Deus lhe havia indicado, conforme Gênesis 22:3. Abraão levantou-se de manhã. Somente um esforço de identificação pode permitir que nos aproximemos de uma humanidade deste tipo. Procuremos nos aproximar desta humanidade, então. Procuremos penetrar na alma daquele homem que se levanta para ir matar seu filho, o único, e que nem ao menos sabe onde, pois o Senhor é quem lhe irá indicar o lugar. Como devia ser conforme a sua consciência, aderir ao que lhe era pedido, porque a sua consciência era tecida por aquela presença. Abraão não seria Abraão se tivesse recusado. Eis porque se tornou o protótipo de todos aqueles que o Senhor irá escolher. Imagine, Abraão e Sara, em idade avançados. Sara era estéril, mas por graça de Deus nasceu o menino Isaque. Agora, o menino já adolescente, o Senhor pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque a ele. Na época era comum, os povos sacrificavam bezerros, cordeiros para os seus deuses. Mas só que aqui Deus pede que Abraão sacrifique não um cordeiro, um bezerro ou uma ovelha, mas o próprio filho. Abraão obedece totalmente. Por quê? Por um histórico. Se a mulher, ele idade avançada, a mulher estéril, nasceu o menino Isaque, logo era evidente que em Deus tem autoridade. Abraão tinha motivos adequados para confiar em Deus. Tinha uma família vivida, tinha uma familiaridade com Deus. Já tinha experimentado na própria vida a ação de Deus de uma forma excepcional, o nascimento de um filho. Coisa que não era possível, humanamente falando, por conta da idade e da esterilidade de Sara. O fato de que o Senhor seja o Senhor, isto é, o sentido da vida, aparece como constatação de uma experiência que se realiza na história, no tempo de uma familiaridade cotidiana, que é como um vislumbre, mas também um autêntico chamado de atenção. Daquela primitiva habitualidade ao divino a que acenam os capítulos iniciais do Gênesis. Outro passo importante. Depois de tudo que falamos, então podemos dizer com toda a segurança, o homem identificado pelo relacionamento com Deus. Um outro traço importante daquela imagem de homem que Deus quis manifestar intervindo na história para revelar a si mesmo
encontra-se na figura de Moisés. Na vida de Moisés, propõe-se novamente este fato fundamental para o homem. Deus, do qual tudo deriva, permaneceria na vaguidade e não determinaria vida se não tivesse ele mesmo entrado na vida como fator da vida. Um fator determinante que dá significado, densidade e valor a tudo que existe. É o que vemos no 3º e no 4º capítulos do Êxodo, onde irrompe na vida de Moisés a grande diferença em relação à existência de antes, onde se precisa que o Senhor é o Senhor na sua vida, pois se realiza um encontro que o escolhe para ser o mediador na libertação do Egito, que o designa para desenvolver uma tarefa portadora de um significado e incidência na história. Imagine, na história do povo hebreu. Este encontro é quase o que dá a Moisés o direito de existir, o que o forma, o que lhe dá um rosto, o que torna a sua figura tal e qual nos foi transmitida, significativa por sua humanidade. Moisés apacentava o rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Depois de ter conduzido o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. O anjo de Yahvé manifestou-se a ele sob a forma de uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou. A sarça ardia em chamas, mas não consumia. Moisés então pensou: quer ir contemplar este grande espetáculo. Por que a sarça nunca se queima? Yahvé viu que se aproximava para contemplar e do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu. Não te aproximes, tira as sandálias dos pés. O lugar em que estás é terra santa. Disse ainda Deus: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, então, temendo olhar para Deus, escondeu o rosto. Yahvé prosseguiu: sim, vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gritos de socorro por causa dos que os obrigam a trabalhos forçados. Conheço bem os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra rumo a um país próspero e vasto. Rumo a um país onde corre leite e mel. Rumo a um lugar onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Agora que o grito de socorro dos filhos de Israel chegou até mim, e que vi também a opressão com que os egípcios caem sobre eles, agora vai, envio-te ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei contigo. Aqui tem uma mensagem muito bonita. Primeiro que Deus escolhe quem ele quer. Escolheu Moisés. Moisés tinha dificuldade até de falar. Pode dizer que ele talvez era gago. Mas Deus escolhe. Escolhe não por causa das qualidades ou por causa do tipo de Moisés. Não. Escolhe porque escolhe. Entende? Mas aqui, onde está a força de Moisés? Nas próprias palavras que Deus disse: eu estarei contigo. Na nossa vida é assim. Também nas nossas tarefas, nas nossas missões, muitas vezes nós podemos sentir-se inseguros, incapazes, impotentes. O que importa? Eu estarei contigo, diz o Senhor. E assim também a resistência de Moisés diante da tarefa para a qual for escolhido, através da insistência das suas objeções e das respostas peremptórias por parte do Senhor. Há um diálogo aqui. Moisés tenta negar, Moisés não quer essa tarefa. E aí, veja bem: pois não acreditarão em mim, nem escutarão a minha voz, mas dirão: Yahvé não te apareceu. Êxodo 4:1. Deus então lhe mostra os sinais do seu domínio absoluto sobre a natureza. Mostra-lhe que através dele os homens verão prodígios. Mas nem mesmo os prodígios convenceram Moisés.
ele coloca como objeção o fato de não ser muito eloquente. Aliás, tinha muita dificuldade para falar. Deus lhe respondeu: quem dotou o homem da boca? Quem o torna mudo ou surdo? Quem o faz ver ou ser cego? Não sou eu, acaso, Yahvé? Vai então, eu estarei com a tua boca e ensinar-te-ei o que deverás dizer. Êxodo 4, 11 e 12. Que experiência bonita de Moisés. Que grandeza a gente vê aqui. Um Deus que é Senhor de tudo. Moisés vai recusar-se uma vez mais. E Deus ficará irritado. Promete-lhe a ajuda de Arão e a sua presença incessante até que o homem, vencido, aceita ser homem, isto é, seu, de Deus, ou seja, eficaz e verdadeiro segundo a medida do desígnio de Deus. Entende? Quem dá a força é o próprio Senhor. E Moisés, então, acaba se identificando com esse desígnio de Deus. Daquele momento em diante, aquela voz que saíra da sarça ardente e toda aquela familiaridade grandiosa, dramática, misteriosa, dominaram totalmente e determinaram Moisés. Se alguém se aproximasse dele e lhe perguntasse a Moisés: e tu, quem és? O que és? Poderíamos apenas imaginar a sua resposta, mas ele certamente teria descartado uma definição que afirmasse uma consistência em si mesmo. Talvez dissesse algo como: eu estou nas mãos de Deus. Eu sou esta presença. É esta presença de Deus que me constitui, que me faz. Ao contrário, para nós, na prática, no curso da nossa existência, uma imagem de homem constituída pela presença de um outro maiúsculo, pela companhia de um outro maiúsculo, pelo senhorio desse outro, é como uma fábula. Quando a pessoa se levanta de manhã, quando experimenta dificuldades ou desilusões, ansiedades ou contratempos, pensa agora nesse período de pandemia como isso está acontecendo. A imagem de um outro que acompanha e toma conta de nós, que desce até nós para restituir a nós mesmos, é como um sonho. Nós temos dificuldade de entender isso. No entanto, uma mãe que pega uma criança pela mão não é uma fábula. É o veículo da vida. Devemos, ao menos, ser tão sinceros a ponto de colocarmos-nos sempre diante desta alternativa. Cada um de nós, eu e você, colocarmos-nos sempre diante de uma alternativa. A presença e a companhia de Deus, que é a consistência da nossa vida, ou é uma fábula, ou é a verdade da vida. A verdade do homem. Essa é justamente a nossa decisão, ou alternativa. Ou reconhecer que Deus é tudo Senhor da nossa vida e a vida sente de paz e esperança, ou então nós colocamos a consciência em nós mesmos e aí qualquer coisa que aconteça de difícil, uma dificuldade, desabamos. Outro passo muito importante. O Senhor, companhia que identifica a vida de um povo. Uma última série de referências bíblicas completa a reflexão sobre a revelação da imagem do homem através da manifestação de Deus. Trata-se da história de um povo. Deus se revelou dentro da história como companhia que determinava até o sentido do caminho. Naquela história, foi realmente o Senhor da vida enquanto realidade que se move para um objetivo e que por isso é história. Foi realmente o Senhor da história, isto é, isto nos é evocado de maneira eficaz por esta famosa passagem do Deuteronômio. Olha que passagem maravilhosa. Ouve, ó Israel, Yahvé é o nosso Deus. Yahvé é um só. Ama Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. As palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Delas falarás, encontrando-te em casa, caminhando pela rua, deitado e de pé. Tu as atarás à tua mão como sinal. Estarão como que pendentes entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Deuteronômio 6, 4, 9.
A riqueza de um povo que reconheceu o senhorio de Deus na própria experiência pessoal do envolvimento desse Deus com esse povo. E isso é tão importante comunicar para as novas gerações, para os seus filhos. Por isso essa passagem é tão maravilhosa. E o versículo 15 do mesmo capítulo dirá: pois o Senhor teu Deus está em teu meio. A realidade de um Deus ahistórico, transcendental, é impraticável como objeto de um conhecimento vivo por parte do homem. O Deus em teu meio pode-se dizer, uma necessidade para o homem que queira viver o nexo orgânico que o liga à sua origem e ao seu destino, que é o próprio Deus, a sua própria verdadeira realização. É o que exprime a oração aflita de Moisés no capítulo 33 do Êxodo, quando diz ao Senhor: se realmente encontrei graça aos teus olhos, indica meu caminho para que eu te conheça. Yahvé respondeu: virei em pessoa e dar-te-ei descanso. E Moisés disse: se não vieres como pessoa, não nos faças subir aqui. Com efeito, como se saberá, senão pela tua estada conosco, que eu e teu povo seremos distintos de todos os povos que estão sobre a face da terra? Yahvé responde a Moisés: farei também o que me disseste, porque tu encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Moisés disse: faça-me contemplar a tua glória. Yahvé respondeu: farei passar diante de ti e de toda a minha bondade, e diante de ti pronunciarei o meu nome, Yahvé. Eu concedo graça a quem quero conceder graça, e tenho piedade de quem quero ter piedade. Êxodo 33, 13 e 19. O homem gostaria de contemplar a glória de Deus como que em um instante fora do tempo, mas Deus reafirma a sua inacessibilidade. Dirá, de fato, pouco depois, na mesma passagem citada: tu não contemplastes a minha face, mas, ao mesmo tempo, o teu desejo de relacionamento com a sua criatura, um relacionamento cuja dinâmica nasce dele mesmo, que intervém. Com efeito, repetirá mais uma vez a narração bíblica ser um Deus ciumento, capaz de ira, que aniquilaria da terra se tu o abandonasses. Por outro lado, a escolha entre este Deus ciumento, que está no meio do povo, e outro Deus, que poderia atrair o homem, é uma escolha radical entre a vida e a morte. O homem tem dois caminhos diante de si. Através de um, iria distanciar-se da sua verdadeira natureza até morrer. Através do segundo caminho, seguiria um outro maiúsculo, Deus, do qual a sua verdadeira natureza brota e pelo qual é assegurada. Com efeito, o mandamento de hoje que te prescrevo não é excessivamente difícil para ti, fala Yahvé, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que tu digas: quem subirá ao céu por nós para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo de tal modo que possamos pôr em prática. Não está para além do mar para que tu digas: quem atravessará o mar por nós para trazê-lo a nós, para que possamos ouvi-lo de tal modo que o possamos pôr em prática. A palavra, de fato, está muito perto de ti. Está na tua boca e no teu coração, para que tu a coloques em prática. Vê, hoje te apresentei a vida e a felicidade, a morte e o infortúnio. Se obedeces aos preceitos de Yahvé teu Deus, que hoje te ordeno, de modo tal que ames a Yahvé teu Deus, que siga os seus caminhos e observe os seus preceitos, os seus estatutos e os seus decretos, então viverás, multiplicar-te-ás, e Yahvé teu Deus abençoar-te-á, na terra em que está entrando para dela tomares posse. Mas se afastares o teu coração e não ouvires, se te deixares arrastar e te prostrares diante de outros deuses e prestares a eles um culto, eu hoje vos declaro: certamente perecereis. E não mais tereis longos dias no solo do qual, atravessando o Jordão, tomais posse. Hoje tomo o céu e a terra como testemunho contra vós. Eu te apresentei a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolha a vida, e assim viverás, tu e tua descendência, para amar Yahvé, teu Deus, para ouvir a sua voz, para aderir a ele, pois é ele a tua vida e a extensão dos dias que passarás no solo, que Yahvé jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deuteronômio 30, 11, 20. Veja bem, aqui narra de forma maravilhosa como Deus escolhe um povo, se manifesta na vida desse povo, e é um Deus ciumento. Ele quer dedicação exclusiva a Ele, que é Senhor de tudo. Se o homem aceita isso e vive isso, a vida se enche de bênção e de realização. O contrário também acontece. Se afasta de Deus, perecerá. O método da revelação é o próximo ponto. Todos esses traços emblemáticos da manifestação de Deus têm algo em comum, que caracteriza a ação do Senhor. O fato de que Deus se manifesta como o Senhor da história, intervindo na história, quer dizer que ele tem de usar um detalhe, porque a história é feita de detalhes. E quer dizer que Deus escolhe esse detalhe. Escolheu um homem, Abraão, depois Moisés. Um detalhe dentro da história. Justamente esse detalhe escolhido, esse detalhe com o qual ele até se identifica num gesto de amor, é eleito para demonstrar a todos o que é Deus, o Senhor do homem. Yahvé não se uniu a vós e não vos escolheu porque sois mais numerosos do que todos os outros povos. Pelo contrário, vós sois o menor de todos os povos, mas vos fez sair com a mão forte e vos libertou da casa da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito, por amor de Yahvé para convosco, e porque manteve o juramento que fizera a vossos pais. Tu sabes que Yahvé, teu Deus, é o verdadeiro Deus, o Deus fiel que por 1000 gerações mantém a aliança e a benevolência para com aqueles que o amam e observam os seus preceitos. Deuteronômio 7, 7 a 9. Se aceitamos determos-nos por um instante diante das categorias que emergem desse revelar-se do Senhor, devemos pelo menos medir velozmente o quanto é abissal a distância entre elas e as categorias que regem o nosso raciocínio habitual. A nossa maneira de sentir, as nossas pretensões. O Senhor não surgiu no horizonte do pensamento humano e da sua busca, a não ser como algo confuso, despedaçado, fragmentado. Ao contrário, através da escolha de um detalhe, escolhe um pequeno povo, escolhe Moisés, escolhe Abraão, tornando-se fator de uma história particular, entrando na história de um povo particular. Deus entra na história de todos como o único Senhor. O Senhor é um só. Imagine, se hoje temos a concepção de um único Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, é porque Deus escolheu um detalhe, um pequeno povo, e através desse povo revelou quem ele era. E depois, com o cristianismo, é um Deus que se fez carne e revela o seu rosto humano e caminha conosco. Voltando aqui. Deus não é para nós como que uma misteriosidade que nos circunda nebulosamente de longe, que intervém de fora como cláusula sufocante, como uma barreira feita de leis, uma prisão na qual sermos engaiolados, mas emerge de dentro, nascente, companhia profunda com a qual não poderíamos fazer, sem a qual não poderíamos fazer nada. Emerge de dentro da nossa experiência, porque nos constitui. E é preciso carregá-lo dentro das coisas de que a vida é feita. Pois caso contrário, não seria vida. É preciso redescobri-lo e segui-lo dentro das realidades da existência, porque ele é o Deus dos vivos, e as realidades da existência seriam aparências de coisas esquemáticas e formais sem ele. Desta forma, somos chamados a experimentar qual é o sentido do humano, que é a modalidade com a qual o Senhor se revela a nós, a sua presença dentro da existência da história. Recorda e produz. Então, gravei essa reflexão sobre como Deus se manifesta na história como Senhor. E como vimos, é através da história, isso escolhendo um povo, escolhendo pessoas, um detalhe, mas é assim que Deus age, é assim que Deus chega até nós.